Olá, investidor! Seja muito bem-vindo ao nosso fechamento do mercado. Hoje é quinta-feira, dia 9 de fevereiro. Estamos nos aproximando aí do final de mais uma semana. Hoje o índice Bovespa teve um desempenho positivo ao longo do pregão, depois entregou no finalzinho do pregão, agora no período da tarde, e a gente passa aí por um cenário de alguma movimentação no mercado acionário. Já o mercado de dólar futuro, o dólar futuro passa por um período de bastante consolidação, regiões entre 320 barra resistência em 350. O rompimento de uma dessas extremidades a gente vai ter alguma movimentação direcional. Seja muito bem-vindo ao nosso fechamento do mercado, eu sou Danilo Zanini, analista da XP Investimentos. Começo agora com você aqui a falar sobre as nossas atualizações e logo em seguida eu vou falar sobre alguns papéis que eu separei para o pregão de amanhã. Então vamos lá. Ainda estamos posicionados no nosso long and short de Bradesco contra Bova. Estamos comprados em Bradesco e vendidos em Bova, está dando 3%. Estamos aqui, foi cancelado a nossa entrada na compra de Goal. Cielo acionou a nossa redução parcial e a gente ajustou o stop, então compramos o papel e bateu a 28,15. Braskem também atingiu a nossa redução em 32,90 e o stop está alterado em 33,15. Temos também Bova 11, estamos vendidos para arrediar a carteira e vendidos também em CSNA 3, que está no nosso ponto de entrada. Atualizações Swing Trade, seguimos posicionados aqui ainda nas ações de VEG, sem nenhuma atualização. Estamos posicionados desde o dia 24 em position em Gerdau. Alupar atingiu a nossa redução a 19,07. Tiet atingiu a nossa redução a 15,25. B2W atingiu a nossa redução e voltou aí para o nosso ponto de entrada, na qual nós estamos finalizando a operação. Então, fechamos a operação aqui a 13,05. Na realidade, nem foi na entrada, tá? Então, fechamos aqui a operação com 3,5 de lucro. Estamos posicionados em Natura. Infelizmente foi estopado ontem no finalzinho do pregão as ações da Suzano, 12,64. Hoje abrimos uma operação de compra em Gol, tá? Vou até colocar o gráfico aqui para você acompanhar comigo. Tá? Gol 4, o ativo a gente comprou nesse movimento aqui lateral, nesse rompimento dessa resistência. Compramos o papel a 6,42 e a parcial a 6,65. Está bem próximo à nossa parcial, há a possibilidade de ser atingida ainda hoje. Temos uma linha de tendência de alta passando por aqui. Então, sinalização é de alta para as ações da Gol e também abrimos uma operação de compra nas ações do Santander, SAMB 11. Então, se eu colocar aqui o gráfico do Santander, conseguimos interpretar que o Santander tem uma movimentação de fundos ascendentes. Temos aqui uma região de topos nos mesmos níveis, tá? A gente está de olho nesse rompimento. Até rompeu e agora no finalzinho do pregão entregou. Então, a gente tem um triângulo altista aqui nas ações do Santander. Tá, day trade hoje foi feito um day trade no índice futuro com 150 pontos negativo. Vou passar aqui pelo índice Bovespa, dólar, milho e também sobre alguns papéis em que chamam a nossa atenção. Primeiro gráfico do índice Bovespa. O índice Bovespa trabalha dentro de um cenário mais lateral. Temos um suporte pré-estabelecido aqui na casa de 64 mil pontos. Resistência mais longa aqui na região dos 66.500 e no curto prazo foi estabelecida aqui uma região de resistência em 65 mil pontos. Então, se eventualmente o mercado rompeu 65 mil pontos, próximo alvo 66.500 e se perder a região dos 64 mil pontos, a sinalização é de queda e teremos aí um espaço para a continuidade do movimento do Ibov até os patamares de 61.500. Já o dólar futuro ainda segue bastante consolidado, sem tantas oportunidades, tá? Para um prazo um pouco maior, a gente tem um dia um pouco mais cauteloso e aqui a gente tem uma linha de tendência de baixa no curtíssimo prazo que ainda sinaliza aí o nível de resistência para o mercado. Então, atenção ao dólar perdendo 3,124, 3,125, podemos ter aí uma movimentação direcional de baixa. E se eventualmente o Ibov trabalhar acima dos 3,150 barra 3,170, a sinalização é de um possível repique, tá? Um movimento de alta no curto prazo até os patamares de 3,285. Bom, vou falar aqui agora do CCM H17, que é o milho. O milho tem aqui uma movimentação lateral, o H está próximo ao seu vencimento, suporte na região de 33,80, se perder cenário é de queda. Deixa eu só colocar aqui agora o CCM K17, tá? Atenção ao milho futuro, temos aqui uma operação
do milho, em que o mercado estabeleceu uma região de suporte em R$ 32,00. A perda desse cenário é espaço para uma movimentação em queda. E no curto prazo, atenção ao rompimento de R$ 32,65. Rompendo aqui, abriria espaço para um possível repique do milho até os patamares de R$ 34,70. Vamos lá para os ativos. Ambev 3, gráfico da Ambev. A Ambev no semanal não faz um candle muito bonito, muito bem negativo, né? Então, suporte estabelecido em Ambev na região de 16,90/17 e resistência na casa de 15,50. As estratégias que podemos adotar: comprar suporte e tentar vender na resistência, ou se eventualmente o mercado lateralizar, vender, perder na região de suporte. O próximo ponto de parada ficaria na casa de 16,20. BBAS3, o ativo segue dentro de um cenário de consolidação. Estamos monitorando alguns pontos, né? Temos aqui uma região de suporte e aqui uma região de resistência. Então, suporte estabelecido em R$ 30,00 e resistência na casa de 32. Temos aqui uma formação de uma figura gráfica de uma linha de tendência de alta e uma linha de tendência de baixa. Isso aqui se chama triângulo simétrico, tá? Então, vamos monitorar as ações do Banco do Brasil. Se eventualmente romperem aqui, as ações romperem a região de 31,40, vamos trabalhar uma compra esperando o rompimento de 32. E se perder aqui a região do 30, a sinalização é de queda para Banco do Brasil. Minerva, BIF3, passa por um período lateral. Temos aqui uma movimentação em que foi estabelecido um suporte bastante relevante em 11,50 e uma região de resistência na casa de R$ 12,45. O rompimento de uma dessas extremidades é um cenário aí para uma movimentação direcional. BRAP4, atenção às ações da Bradespar. Suporte bastante importante na casa de 19,30 e no curto prazo a gente tem aqui uma resistência estabelecida em R$ 20,60. O rompimento de uma dessas extremidades, sinalização é de alta. Podemos até olhar o gráfico intraday de 15 minutos, né, de BRAP4. E amanhã, se eventualmente o mercado romper aqui os patamares de R$ 20,50, poderemos trabalhar compras. BRKM5, estamos posicionados no papel, o nosso stop está em 33,15, o papel está performando de uma maneira bem interessante, né? A gente tem aqui o gráfico diário na qual nós compramos aqui, o mercado chegou a subir bem e agora toca na média de 21 períodos. Atenção que podemos ter aí uma possível correção depois desse candle, tá em cima de uma resistência relevante, temos a média de 21 períodos. Se eu traçar aqui um topo com fundo, uma retração de Fibo, ele está na retração de 50%. Então, uma baita região de resistência em Braskem. BRML3, ativo passa por um cenário de lateralização, atenção ao rompimento da resistência na casa de R$ 15,10, podemos trabalhar compras. BVMF3 é o outro ativo que segue no meu radar, também para trabalhar uma eventual compra se romper os patamares de R$ 19,00, atenção. CSAN3, COSAN, começa a me despertar atenção, depois do ativo ter feito uma movimentação de alta, ele corrige e vem aqui próximo a nossa média de 21 períodos, né? Então temos aqui uma possibilidade de trabalharmos uma operação de compra se eventualmente o mercado formar um candle comprador antigo topo e média de 21 períodos aqui ao lado. Temos EcoRodovias, que também faz uma movimentação lateral. Eu estou de olho no rompimento da resistência, também monitorando a perda do suporte. Então atenção ao rompimento de R$ 9,00 em EcoRodovias. Tenho aqui ESTC3, Estácio. Estácio sinaliza aí um candle comprador em cima de uma região de suporte. Ativo pode passar por um movimento de alta. Então atenção ao rompimento da máxima de hoje, podendo buscar aí a região dos R$ 16,00. Gol4 é o ativo em que eu já comentei com vocês pelo fato de nós termos abrido uma compra, né? Nós abrimos aqui no rompimento da resistência. JBSS3. JBS passa por um período lateral. Atenção aos operadores de day trade. O rompimento da máxima de hoje, tá? Sinaliza aí um movimento de alta, região de 12,10. Prosseguindo, temos aqui também as ações da Croton, que é um cenário bastante parecido com a Estácio, um candle de indefinição em cima de uma região de suporte. Atenção para um possível repique. Lojas Americanas passando por um período lateral. Atenção aqui para uma possibilidade de compra rompendo R$ 17,25.
Temos Natura, que ainda estamos posicionados, o ativo está muito interessante e vamos aguardar aqui o rompimento de 26,65 para continuar o seu movimento bem direcional. Já estamos comprados no papel. Prosseguindo, Petrobras, não poderíamos deixar de falar, segue no seu cenário ainda lateral por um período mais longo, não vejo possibilidades de atuação no papel no momento. Tá? Então atenção aqui, resistência em 16, suporte em 14. Rumo Logística, depois de um tempo ela volta no meu radar para eventualmente ser trabalhada uma compra, se a máxima de hoje aí for rompida. Então atenção aqui o patamar de R$ 8,05 para trabalharmos compras em Rumo. Sambi 11, é o ativo que nós já comentamos, compramos aqui no triângulo ascendente. Susb 5, infelizmente o papel beliscou, nosso stop voltou e agora faz um candle comprador em cima de uma região de suporte, um engolfo de alta, tem espaço para um movimento de alta. Tiet 11, passando por um período lateral, já estamos posicionados. Atenção aqui ao rompimento de 15,30, ele pode subir com um pouco mais de intensidade. Temos as ações também da Vale. Vale tem 2 pontos a serem monitorados, tá? Primeiro, suporte aqui em 28,35, a perda de 28,45 é uma possibilidade de venda. E se Vale romper R$ 30,06, a gente vai trabalhar a compra. E para a gente poder fechar, eu tenho aqui as ações da VEG. Estamos posicionados, cenário bem parecido com os papéis anteriores que acabamos de mostrar. Então atenção aqui ao rompimento de R$ 16,40. Bom, esse foi mais um fechamento do mercado. Muito obrigado pela sua companhia e nos vemos na próxima oportunidade.